Alguma vez você já se perguntou quanto mais claro é uma lente f1.2, por exemplo, comparado com uma f1.8? Ou ainda, se uma lente fixa f1.8 é tão clara quanto uma lente zoom f1.8? Você já se perguntou também por que a abertura máxima de uma lente afeta tanto o preço dela? Bom, nesse vídeo aqui a gente vai responder todas essas perguntas e algumas outras, mas para isso você precisa aprender um pouco mais sobre a abertura de uma lente. No final do vídeo ainda vou passar para vocês algumas dicas de umas lentes claras, boas e baratas. Então vem comigo. Oh, I've been running from the law. Fala artistas, eu sou o Bruno Pagani aqui no canal, eu te ajudo a melhorar suas fotos e seus vídeos um passo de cada vez. Bom, lembrando que esse é o segundo vídeo de uma série de vídeos sobre o básico de videografia e fotografia. O primeiro vídeo falava sobre ISO, abertura e velocidade do obturador. Se você ainda não assistiu esse, você pode clicar aqui em cima. E nesse vídeo aqui eu vou aprofundar um pouquinho mais na propriedade abertura. Se você é iniciante, eu já te peço perdão porque talvez você fique boiando um pouquinho nesse vídeo, mas se você já estuda o assunto há algum tempo, vai ter umas informações legais aqui para você. Bom, então vamos lá. Vou responder cada uma daquelas perguntas que a gente fez lá no início do vídeo, enquanto isso eu vou explicando as propriedades mais aprofundadas de abertura para vocês. Quando a gente está pesquisando para comprar uma lente, uma das perguntas mais frequentes na nossa cabeça é se essa lente vale a pena. E uma das propriedades que a gente olha para isso é a abertura. Então aqui eu vou dar para vocês algumas ferramentas para vocês conseguirem analisar isso de uma maneira mais objetiva. Então se você viu meu último vídeo, você sabe que a abertura ela influencia duas coisas na imagem basicamente, que é a quantidade de luz que entra na lente e a profundidade de campo. A profundidade de campo a gente não vai falar muito nesse vídeo, porque ela é uma propriedade menos objetiva. Na verdade tem como você fazer alguns cálculos com ela, mas eu vou focar aqui na quantidade de luz que entra na lente. Então, por exemplo, se eu estiver olhando uma Canon 50mm f1.8 e aí eu estou comparando ela com uma Canon 50mm também f1.2, qual é a quantidade de luz que entra a mais na f1.2 comparada com a f1.8? Bom, para fazer essa conta, a gente pode fazer assim: a razão de luz que entra numa lente comparada com a outra, que eu vou chamar de razão claro-escuro, é igual a 1.8 nesse caso, dividido por 1.2 e toda essa razão ao quadrado. Isso me dá 2,25. Isso quer dizer que na Canon f1.2 entra 2,25 vezes mais luz do que na Canon f1.8, as duas 50mm. Tá, então qual que é a fórmula geral para eu calcular isso e quando que eu posso usar essa fórmula? Nesse caso eu pude usar essa fórmula porque as duas têm a mesma distância focal, 50mm, e eu posso dizer que a marca influencia também, porque a gente sabe que elas são produzidas mais ou menos do mesmo jeito. Então, para fazer essa conta, dá uma aproximação legal para a gente fazer isso. A fórmula vai ficar assim: razão claro-escuro vai ser igual a abertura da lente mais escura dividido pela abertura da lente mais claro, essa razão inteira ao quadrado. Isso é a fórmula que você pode usar, desde que tenha a mesma distância focal, para calcular quanto de luz entra a mais em uma lente comparado com a outra. Nesse caso da Canon 50mm f1.8 comparado com a 1.2, a gente vê que a quantidade de luz que entra é 2,25 vezes maior, só que o preço é quase 10 vezes maior. Então, se o seu objetivo for ter uma imagem mais clara, principalmente para vídeo, que a abertura é um dos nossos principais recursos para aumentar a luminosidade da imagem, não vale a pena se você estiver olhando só por essa perspectiva, a não ser que você realmente precise de uma imagem muito mais clara, como por exemplo se você estiver gravando vídeo de eventos ou outras situações assim. Então vamos para a segunda pergunta, que algumas coisas vão ficar mais claras ainda. Se a gente olhar para uma lente fixa f1.8 e para uma lente zoom também f1.8, as duas na mesma distância focal, será que a minha imagem vai ficar tão clara quanto nessas duas? Aparentemente sim, né? Mas a verdade é que não. O que acontece é o seguinte: a medida f-stop, ela mede a razão entre a distância focal e o diâmetro da abertura do diafragma na frente da lente, como vocês estão vendo aí. A fórmula para medir f-stop é essa aqui: f-stop é igual a df, que é a distância focal, dividido, eu vou colocar assim, 2r
porque isso é o diâmetro da abertura do diafragma na frente da lente. Ok, isso parece um pouco complicado, mas na verdade não é. O que essa fórmula não mede é a quantidade de luz perdida por cada elemento óptico dentro da lente. Então, se você já parou para olhar para frente da lente, você sabe que parte da luz que chega na lente é refletida pelo vidro. É aí que tá, quanto maior o número de elementos ópticos dentro de uma lente, maior a quantidade de luz que vai ser perdido por reflexão, por exemplo. Então vamos imaginar que a cada elemento óptico, 99% da luz é capaz de passar por ele. O que seria lindo, na verdade, uma perda de 1% de luz. Se a gente pega então uma lente fixa, que nem a Sony 35mm f1.8, que tem 4 elementos, e a gente faz as contas, a gente chega em aproximadamente 96% da luz. Ou seja, 96% da luz é capaz de passar por esses 4 elementos e chegar no sensor. Agora, se a gente pega uma lente, que nem a Sigma 18-35mm, f1.8 também, só que ela tem 17 elementos ópticos, se a gente considera que a quantidade de luz que passa por cada um desses elementos ópticos continua sendo 99%, então a gente faz as contas e a gente chega em 84,3%. Ou seja, 84,3% da luz vai ser capaz de passar pela lente e chegar no sensor. É uma diferença grande, de 96% da luz para 84,3%, é uma diferença perceptível inclusive. Então, se a gente estiver comparando essas duas lentes, mesmo elas tendo a mesma abertura, você não vai ter uma imagem tão clara, simplesmente porque a lente ela é uma lente zoom, e uma lente zoom ela exige que tenha muito mais elementos ópticos para ela conseguir se ajustar e manter principalmente uma abertura máxima grande. É por isso que isso faz diferença quando você está pensando em comprar uma lente, por exemplo. Qual é a quantidade de elementos ópticos que tem ali? Não é só por causa da quantidade de luz, porque isso também afeta algumas propriedades como nitidez, como flare, enfim, algumas outras. Mas aqui a gente está falando sobre a abertura, então a quantidade de luz vai ser o nosso foco nessa análise. Então, para responder a pergunta, via de regra, uma lente zoom, mesmo que ela tenha a mesma abertura máxima que as lentes fixas, ela sempre vai ser mais escura do que uma lente fixa. Aí você tá lá fazendo sua pesquisa de lente e descobre uma lente que nem é a que eu estou usando para gravar agora, a Sigma 1835 1.8, e você acha que ela é uma ótima compra porque ela vai te entregar uma imagem tão clara quanto uma 35mm f1.8 ou uma 18mm f1.8, só que essa não é verdade. Ela continua sendo uma excelente lente, e ela é uma lente clara para uma lente zoom, só que não é verdade que ela é tão clara quanto as lentes fixas da mesma distância focal e da mesma abertura. É aí que entram os T-stops. Os T-stops são medidas criadas justamente para você medir exatamente qual que é a quantidade de luz que passa pela lente e de fato chega no sensor, para você saber exatamente o que você está comprando no sentido de claridade da imagem quando você efetua a compra. Só que eu não vou falar a fundo aqui sobre os T-stops, porque senão isso vai acrescentar mais 10 minutos no vídeo. Então, se vocês quiserem saber mais sobre quando que um é útil, quando que o outro é útil, vocês podem comentar aí que eu faço um vídeo sobre isso. Então vamos para a última pergunta. Por que a abertura máxima afeta tanto o preço de uma lente? Se vocês lembrarem da primeira pergunta que eu respondi no vídeo, uma Canon 50mm f1.8 custa em média R$650, enquanto a f1.2 ela custa em média R$6.500. É uma diferença gigantesca. Então por que a abertura máxima ela afeta tanto o preço dessas lentes? Bom, para responder isso a gente pode enxergar assim, me acompanha aqui. O número de f-stops ele mede a razão entre a distância focal e o diâmetro da abertura do diafragma visto pela frente da lente. Se você lembra do ensino médio, toda vez que o diâmetro aumenta x, a área aumenta x ao quadrado. É por isso que numa lente f1.4 entra 2 vezes mais luz do que numa lente f2, porque 1.4 é aproximadamente a raiz quadrada de 2. Tá, se você não entendeu isso, não tem problema. Porque o que eu quero dizer aqui é, em comparação, uma lente f2 com uma lente f1.4, a 1.4 tem abertura maior, 2 vezes maior, a lente mesmo ela vai ter que ser em área 2 vezes maior, ou seja, 2 vezes mais vidro.
E na hora de produzir uma lente de qualidade, quanto maior a área dessa lente, mais difícil fica o processo de produção. Mais difícil fica de você controlar algumas coisas como distorções, as várias distorções que existem, como flares, como nitidez no centro e nas bordas comparativamente, como vinheta. Então o processo de produção ele realmente fica muito mais complicado porque você aumentou aparentemente um pouco a abertura máxima. Além disso, essas lentes com a abertura maior, justamente porque elas são mais caras, elas não vendem muito, ou seja, a demanda é menor. Então, obviamente, a gente poderia falar sobre vários outros fatores que influenciam no preço, como economia de escala, como rateio dos custos fixos, como imposto sobre importação, preço de produto premium, sobre preço da marca e vários outros fatores que aumentam ainda mais o preço dessas lentes. Mas essa diferença na abertura máxima é um dos principais elementos nessa conta porque ela influencia todos os outros que vêm depois. Massa, conseguimos responder tudo então. Agora eu vou passar para vocês uma nova maneira de se enxergar a escala de f-stops. Na verdade, acho que é a maneira correta de se enxergar a escala de f-stops, que se relaciona com o que a gente falou antes, né? Que quando você aumenta o diâmetro, você aumenta a área na mesma proporção, só que ao quadrado. Então, como a gente pode enxergar a escala é assim. Bom, essa escala que vocês estão vendo aí é a escala clássica de f-stops, ela começa em F1, depois F1.4, F2 e assim por diante. Cada vez que um número desses aumenta, a gente está cortando pela metade a quantidade de luz que entra na lente. Então, se você quiser decorar ou precisar lembrar disso em algum momento, você pode só pegar raiz quadrada de 2, que é 1,4. Então, para a escala de f-stop, a gente sempre vai pegar os dois primeiros números que aparecerem aqui. A escala vai começar em 1, depois vai ser esse número que aparece aqui, que é a raiz de 2, 1,4. E aí, para achar todos os próximos números, depois desse, você pode só clicar em vezes e igual, que vai fazer ele se multiplicar por ele mesmo. Então, o próximo número é 2, depois clica igual de novo, 2,8 é o próximo número, clica igual de novo 4, clica igual de novo 5,6, depois 8, depois 11, depois 16, 22, 32 e assim por diante. Você acima disso provavelmente não vai mais precisar saber desse cálculo. Aí se você estiver filmando ou tirando foto numa abertura 1,8 e você quiser cortar pela metade a quantidade de luz que está entrando na sua lente, para descobrir quanto que é a abertura que faz isso acontecer, é só você multiplicar 1,8 por 1,4. Isso dá aproximadamente 2,5. Então, se você estiver na abertura 1,8 e sair para a abertura 2,5, você vai estar cortando aproximadamente pela metade a quantidade de luz que entra na lente. Bom, é isso. Com esse resumo final, a gente encerra a parte teórica do vídeo. Agora eu quero mostrar para vocês algumas lentes que são claras, boas e baratas, que vocês podem pensar em comprar da próxima vez que vocês estiverem olhando por lentes claras e abertas. Por lentes rápidas, que a gente chama também, né? E a minha dica para vocês são as lentes da Rokinon Cinema. Eu tenho até uma aqui, deixa eu pegar para vocês. Pronto, essa é a Rokinon Cinema 85mm. Ela é medida em T-stops. Então ela é um T1.5, que em questão de abertura ela é aproximadamente 1.4. Essa lente aqui eu comprei usada. E usada eu consegui ela por R$1.000. Uma lente com abertura 1.4 que custou R$1.000 para mim. E eu uso ela assim frequentemente. Quando eu tava precisando de uma lente telefoto, ela foi a primeira lente que eu comprei, né? Eu ainda uso uma câmera com sensor cropado, então ela fica para mim 120, alguma coisa assim. Só que tem um porém para essas lentes da Rokinon, que elas não têm foco automático. Então, nem tudo são flores, né? Mas para mim que tá acostumado a puxar o foco, né? A fazer o foco manual, porque eu faço mais vídeo do que foto, essa lente aqui foi incrivelmente útil. Ela ainda tem a vantagem de ter uma abertura manual também. Então ela é ótima para você controlar exatamente a luz que você quer que entre. Se você estiver gravando com ela e sair de um lugar escuro para um lugar claro, ou então se entrar uma nuvem na frente, você consegue ajustar ela bem suavemente. Então eu realmente recomendo que vocês deem uma olhada nessas lentes. Elas são bem mais baratas que as lentes
de foco automático, e elas são lentes de qualidade sim, que vale a pena checar. Bom, então esse é o final do vídeo. Se você chegou até aqui, muito obrigado pela sua atenção. Deixa um comentário ali embaixo se você tiver qualquer dúvida sobre esse assunto, ou se você também tiver alguma dica de algum tema para algum vídeo, que eu posso ler os comentários e, se eu achar pertinente, eu faço um vídeo sobre isso também. Curte ali para o YouTube saber que você gostou do vídeo, e aí isso me ajuda para outras pessoas também receberem organicamente o meu vídeo. E se inscreve no canal se você estiver gostando dos assuntos que eu estou tratando, que aparece ali na sua página inicial. É isso, beijo, muito obrigado.